Programa Trocando Ideias no Ar, o seu programa de perguntas e respostas com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Como vai, pastor Hernandes? Tudo bem, Tiago? Tudo jóia. Bem animado. E você? Eu também. Nós temos Coisa boa, perguntas ótimas aqui nesse Sério? programa de hoje. Então vamos embora, vamos trabalhar. Vamos embora? Antes, posso mandar um beijo para minha esposa? Deve. Caroline, um beijo. Ela me deu essa camisa nova aqui. Tá muito Essa bem. camisa Ela tem de bom gosto. Essa camisa de presbiteriano aqui que a gente fala lá em casa. Tá muito bom. Vamos para a pergunta que foi enviada por Nozan Ribeiro. A minha pergunta é sobre um assunto muito discutido no programa, mas que nunca foi esclarecida a minha dúvida. Vamos ver se hoje vai, né, pastor? Vamos ver. Sobre a vinda do anticristo descrito por João no Apocalipse, ou o homem da iniquidade de Paulo em Tessalonicenses. A igreja que estiver presente na grande tribulação anunciada pelo Senhor Jesus em Mateus 24, vai reconhecer esse homem da iniquidade? Sabemos que na encarnação de Jesus, a grande maioria das pessoas não reconheceu a visitação do Filho de Deus. Deus abençoe grandemente esse programa que abençoa a tantos. Obrigado, Nozan. Bom, Tiago, a pergunta realmente é complexa. Primeiramente, ela está reconhecendo, a pessoa reconhece que a igreja passará pela tribulação, né? Porque essa resposta vai depender da linha escatológica que a igreja vai adotar. Então, nós temos 4 grandes correntes escatológicas que tratam dessa matéria. Você tem o amilenismo, você tem o pós-milenismo, você tem o pré-milenismo histórico e você tem o pré-milenismo dispensacionalista. Bom, tanto o amilenismo, quanto o pós-milenismo, quanto o pré-milenismo histórico, todos são pós-tribulacionistas. Ou seja, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Somente o pré-milenismo dispensacionalista, que é muito popular no Brasil, talvez quase a totalidade das igrejas chamadas igrejas pentecostais subscrevem o dispensacionalismo, entendem que a igreja não passará pela grande tribulação. Portanto, aqueles que adotam essa corrente escatológica creem que a igreja não enfrentará o anticristo. Portanto, a pergunta não teria sentido para eles. É importante, Tiago, definir o seguinte, que a igreja evangélica está dividida entre essas 4 correntes. Porque o que é doutrina, de fato, e ninguém pode negar, e se nega já não é igreja evangélica mais, vira uma seita, é que Jesus vai voltar, é que os mortos vão ressuscitar, é que vai existir um juízo final, que vai existir 2 destinos eternos, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Isso é pilar doutrinário, diríamos nós, é cláusula pétrea, não se mexe. Agora, a forma de interpretar, aí há espaço para ser amilenista, para ser pós-milenista, para ser pré-milenista histórico, até para ser pré-milenista dispensacionalista. Porque os pilares, as cláusulas pétreas, estão todas preservadas. Bom, eu entendo, eu sou pós-tribulacionista, eu entendo que a igreja enfrentará a tribulação, até porque nós não cremos, dentro da nossa perspectiva, na vinda de Cristo em 2 turnos. Não entendemos que haja um arrebatamento secreto para depois ter uma segunda vinda visível. Arrebatamento e segunda vinda são termos análogos. Então, Jesus vem visivelmente, pessoalmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente. E nessa vinda, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Portanto, o anticristo vai estar em ação. Portanto, a igreja vai estar enfrentando a oposição, a hostilidade do anticristo. Eu vou ler o texto de Apocalipse 13, porque é o texto mais amplo da Bíblia sobre o assunto, embora com figuras, né? Que retrata o anticristo como a besta que surge do mar.
E está no capítulo 13, versículos 7 e 8, o seguinte: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Os crentes, os salvos. E os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, um domínio de amplitude universal. E adorá-la-ão, você está se referindo à besta, que surge do mar, que é o anticristo. Todos os que habitam sobre a terra. Agora, preste atenção, a cláusula de exceção. Quem não vai adorá-lo? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quem é que não vai adorar o anticristo? Só aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Só aqueles que receberam o selo de Deus. Portanto, os cristãos vão reconhecer, sim, o anticristo. Porque vão ser perseguidos por ele. Agora, em que sentido está escrito que o anticristo vai pelejar contra os crentes, os santos, e os vencer? Em que sentido ele vai vencer? É no sentido de que um cristão, ao ser confrontado a negar sua fé, ele prefere morrer a negar sua fé, o anticristo vence. E ao manter a sua fé, apesar da morte, o cristão vence. É o que está escrito no capítulo 12. Olha aí comigo, versículo 11. Capítulo 12 de Apocalipse, 12 e 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, o que é a palavra do testemunho? A palavra do testemunho aqui é martiria, de onde vem a palavra mártir. Então, quando um cristão é colocado na parede e diz, nega a sua fé, ou eu te mato, e o cristão diz, eu prefiro morrer a negar minha fé, quem o matou, o venceu, entre aspas. E quem preferiu a morte, a apostasia, venceu o diabo, venceu o anticristo. Então, a pergunta dela, da dúvida dela, é se o anticristo vai ser reconhecido pelos cristãos. Vai ser, porque ele vai ser o grande perseguidor dos cristãos. Muito bem. O anticristo não vai ser derrotado por coalizão humana, o anticristo não vai ser derrotado por armas humanas, o anticristo vai ser derrotado pela palavra, a espada afiada que sai da boca do Senhor, Apocalipse capítulo 1, pelo sopro do Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo escreve em 2 Tessalonicenses. Obrigado, pastor. Anderson Carvalho diz o seguinte, pastor Hernandes e Tiago, graça e paz. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus já tinha o plano de salvação para toda a humanidade. Mas por que no Antigo Testamento Deus escolheu apenas um povo? E se a lei resume também em amarmos uns aos outros, porque tinha tantas guerras e o próprio Deus incentivava o povo de Israel a pelejar nas batalhas? Então, veja bem, talvez a pessoa não compreendeu ainda plenamente o conjunto da obra toda. Quando você vai para a formação do povo de Israel, a chamada de Abraão, Deus disse que em Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Então, o propósito missionário de Deus, alcançando todos os povos, já começa lá. Já começa lá. Deus chama Abraão para, através dele, formar uma família. E, através da família, formar um povo. Porque vem Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, a nação. Para que Israel fosse, sendo o povo escolhido por Deus, ser luz para as nações. Quando Salomão constrói o templo, não é um templo para Israel, era a casa de oração para todos os povos. Então, o projeto missionário de Deus de alcançar as nações sempre esteve presente no Antigo Testamento. Não só no que tange a oferta de salvação, mas também no exercício do juízo, da condenação ao pecado. Você pega lá, capítulo 1 de Amós, Deus está condenando o pecado de Damasco, na Síria,
Deus está condenando o pecado de Tiro, em Sidom. Deus está condenando o pecado de Amon, de Edom, de Moabe. Ou seja, Deus não só oferece salvação para as nações, mas Deus é o Senhor das nações. Ele exerce juízo sobre as nações, como exerceu juízo na Síria, na Babilônia, no Império Médio-Persa, no Império Grego, no Império Romano, como Deus exerce seu juízo nas nações contemporâneas. Ele é o Deus Salvador, Ele é o único Rei controlador de todas as coisas de todo o universo. Então, as guerras que ela faz menção, você vai encontrar no sentido de Deus estabelecer o seu juízo sobre as nações, sobre as quais Deus está mostrando a sua ira. Mas isso aponta para o juízo final. Tudo isso aí é sombra daquele maior juízo que vai acontecer no fim dos tempos, onde Deus não apenas vai julgar, mas vai lançar no lago do fogo todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Posso esticar um pouquinho? Por favor. Talvez isso seja a falta de compreensão dos atributos de Deus. Claro, claro. Porque é muito comum, Tiago, a gente se aproximar de Deus como uma criança se aproxima de uma caixa de bombom, só pega os seus selecionados. O que me agrada em Deus? Que Deus é amor, isso me agrada. Não me agrada que Deus é justo, então Deus justo eu não quero. Me agrada que Deus é misericordioso, isso me agrada muito, mas não me agrada que Deus fique irado, não, então eu não quero isso aqui. Eu vou sendo seletivo com respeito aos atributos de Deus. Eu vou, como nós dissemos num programa anterior, nós vamos nos tornando seletivos e fabricando um Deus ao nosso gosto, da nossa preferência. Então, esse Deus da minha preferência, eu vou me prostrar e adorá-lo. Mas o Deus verdadeiro, que é autoexistente, que é perfeito no seu ser, nos seus atributos, não, esse Deus eu não quero não. Aí a pessoa cai na idolatria. E adora um Deus à sua imagem, à sua semelhança, e não o Deus que nos fez à sua imagem e à sua semelhança. Vamos em frente, nós temos aqui a participação de João Paulo Casarini. Graça e paz, irmãos, eu não perco nenhum programa trocando ideias. Obrigado, viu, João? Eu vou dar uma corridinha aqui na sua pergunta, que ela está um pouco extensa. O João Paulo trata aqui de uma questão sobre casamento, pastor Hernandes. Ele diz aqui no relato dele que ele vive há 6 anos com uma mulher, eles não são casados, e ele diz aqui sobre o morar junto, que é uma realidade de tanta gente hoje em dia. E ele pergunta se esse morar junto com a mulher dele, que ele considera a esposa, essa relação pode ser abençoada por Deus, e isso pode ser considerado um casamento? Tiago, essa pergunta ela é muito interessante, como ele disse, até porque tem muita gente dentro dessa situação. E o que é que a igreja evangélica, comprometida com a Bíblia, entende? Não, nós não podemos considerar a situação de morar junto uma coisa legítima, nem aos olhos dos homens, nem aos olhos de Deus. Morar junto não é casamento. Morar junto sem casamento é adultério, é irregular. Mesmo que a pessoa, ao morar junto, permaneça fiel àquele consorte com quem está morando junto. Mas se está morando junto e entende que o homem ou a mulher é seu verdadeiro cônjuge, casa. É preciso casar. Deus instituiu o casamento. Então, o que é casar? É o Estado quem faz isso. É o Estado que faz isso. Não há nenhuma dificuldade, é tão simples, é tão rápido. O que está impedindo? Ama mesmo? Quer passar a vida toda com essa pessoa mesmo? Quer construir uma família mesmo? Quer ter filhos mesmo? Vai lá em casa. A bênção na igreja não é casamento. A igreja pode até ser autorizada pelo Estado a fazer um casamento religioso com efeito civil, como o seu casamento foi com efeito civil. Tudo bem, está certíssimo. O Estado te dá uma certidão, te dá autorização, você faz, depois vai para o cartório, regulariza tudo direitinho, está casado civilmente, religiosamente. Agora, às vezes as pessoas pedem, pastor, eu estou morando junto com fulano, estou morando junto com a fulana, a igreja pode dar uma bênção para nós? Não pode. Não pode.
Eu não posso abençoar o que Deus não aprova. A igreja evangélica não recebe como membro pessoas que moram juntos sem casamento, por entender que essa não é a prática ancorada nos preceitos da palavra de Deus. Perfeito. Pastor, o nosso tempo está esgotado aqui. Gostou do programa de hoje, pastor? Gostei, eu acho que as perguntas são pertinentes, refletem dúvidas sinceras, honestas, e tão bom quando a gente pode ajudar alguém elucidando assuntos que talvez estejam aí angustiando o coração de tanta gente. Pois é, aproveite então esse espaço, ele é dedicado a você. Mande sua pergunta para cá também, trocandoideias@lpc.org.br. Abra seu e-mail, mande sua sugestão, sua crítica, sua dúvida, sua pergunta para nós e ela vai ser tratada num próximo programa Trocando Ideias. Pastor, considerações finais? Eu quero só falar um pouquinho sobre um programa da Igreja de Pinheiros. Hoje nós estamos departamentalizando, são tantas atividades que é bom a gente focar num. Mulher Esperança, toda terça-feira, 14h30 da tarde. É um programa maravilhoso, você que é mulher, você que mora em São Paulo, toda terça-feira, 14h30 da tarde, Mulher Esperança, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você vai gostar demais, porque são assuntos muito oportunos, muito pertinentes, onde você vai poder orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Então fica aqui o convite, toda terça-feira, 14h30 da tarde, Mulher Esperança, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Para você que pode, presencialmente, vem até a igreja, Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6151. Está longe de São Paulo? Não perca a nossa programação. Acompanhe pela EPP TV e toda a programação ao vivo aqui no YouTube para você. Certo? É isso aí. Valeu, pastor. Vamos dar um tchauzinho pro povo? Vamos lá. Tchau, gente. Um abraço.